E juntos seguimos com a leitura do livro Voo da Esperança, livro inspirado pelo espírito de Alberto Santos Dumont, o médium Voine Figner Sachetin. 23. Lições da vida. Terminadas as suas férias, o experiente comandante Roberto encontrou-se com um amigo, o comandante Pedrinho, que vinha transferido de outra companhia. Os dois, comandando o voo que partia da capital do Rio Grande do Sul, vinham para São Paulo. Estavam sentados na cabine de comando enquanto os passageiros iam subindo as escadas da aeronave. Ambos sentiam algo estranho pairando no ar. Falavam sobre os sonhos que tiveram na noite anterior, enquanto os passageiros subiam a bordo e comentavam. Meu Deus, disse o Roberto, talvez o jantar pesado de ontem à noite tenha me causado pesadelo. Imagine que eu via como comandante de uma tropa de mais de 200 soldados e no meio deles algumas mulheres. Eram gritos com cenas de espadas cortando cabeças, lanças perfurando peitos, o fogo transformando corpos em fumaça que encobria os gritos por clemência das vítimas. Pedrinho empalideceu, tirou o cap elegante, colocou numa poltrona da cabine de comando. Virgem Maria, sonhei a mesma coisa. Parece até que éramos nós dois juntos comandando o massacre. Roberto riu meio desapontado. Bem, o negócio é trabalhar. Deixemos de lado os sonhos que o vento leva. Deixe-me ver os passageiros subindo, assim posso desanuviar a cabeça. Vá preparando as coisas que eu já volto. Junto às comissárias de bordo, o comandante, fazendo força para esquecer o sonho, cuja lembrança ainda o atormentava. Recebia os que subiam fazendo barulho com os sapatos que batiam contra o metal das escadas. Veio-lhe a lembrança, a cena do sonho, e o barulho do metal pareceu-lhe o ruído das armaduras. Empalideceu repentinamente, chamando a atenção da comissária ao seu lado. Ela encostou-lhe a mão no ombro. Está tudo bem, comandante? Sim, está tudo bem, respondeu. Entravam naquela couraça de alumínio que para o comandante parecia gigantesca armadura. A plataforma de embarque foi afastada. Depois de travadas as portas, o avião foi levado para a pista por pequeno trator feito para isso. O comandante ficou aguardando a torre de controle dar a ordem de decolar. Dentro da aeronave ouviu-se: decolagem autorizada. A máquina pesada rolou pela pista, iniciando um longo salto até São Paulo. O trem de pouso foi recolhido sobre a fuselagem, enquanto ganhava altura. O comandante viu o rio Guaíba brilhando lá embaixo, sob um sol acanhado, coberto de nuvens que denunciavam chuva. Dentro da aeronave, os velhos amigos comandantes Pedrinho e Roberto não se sentiam tranquilos. Um aperto no coração os fazia lembrar o pesadelo da noite. O voo prosseguia na direção norte, buscando o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O silêncio dominou o compartimento dos passageiros, como se refletisse a tristeza que a atmosfera chuvosa e fria mostrava lá fora. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, um moço chega apressado, tentando passar pelo portão de embarque e é avisado que o portão já havia partido. Aquele era um dos soldados que na Aquitânia, há mais de 2000 anos, arriscando a própria vida, salvou duas crianças que seriam pisoteadas pelos cavalos na invasão de uma vila do Batalhão dos Leões. Com atos de bondade, através dos séculos, reconciliara-se com a consciência perante a justiça suprema. Por isso, naquela fase da sua vida espiritual, não teria necessidade de despertar pela dor, como os outros que conseguiram embarcar. A chuva chicoteava São Paulo durante vários dias. A principal pista do aeroporto de Congonhas fora remodelada havia pouco. A desorganização e a irresponsabilidade liberaram os pousos e decolagens com a obra sem terminar. Ao longe, lá no horizonte, na tarde úmida, o avião aponta no céu. A torre de controle aguarda a partida de outra aeronave que ocupa a pista para autorizar a chegada. Após a ordem de pousar, o avião começa a descer. As correntes de ar, úmidas e conturbadas, balançam muito a aeronave. Os experientes pilotos, Pedrinho e Roberto, desligam os instrumentos automáticos e tomam conta da aterrissagem. Quando o trem de pouso toca o asfalto, ambos veem que a pista não segura os pneus. A drenagem de água era insuficiente. Defeitos técnicos causados pela reforma inacabada dificultam a frenagem. Os comandantes percebem a aeronave deslizando sem controle na pista. Pensam em arremeter a máquina, mas a opção é descartada, pois o espaço é estreito. Um edifício à frente impossibilitava a manobra. Sem área de escape, esse edifício de construção
licenciada pela irresponsabilidade, também impediu os pilotos de salvarem mais de 200 vidas tão preciosas para o país. Segundo registros espirituais, os dois amigos comandantes colocados juntos naquele voo, por determinação da lei suprema, pensando nos passageiros sob suas responsabilidades, perceberam que aqueles eram seus últimos instantes na Terra. Na cabine, uma voz emocionada grita no horror do desespero: meu Deus, vira, vira, vira! Estavam numa armadilha mortal. Entre a pista cheia de defeitos e o espaço apertado por construções que a moral e o bom senso não deveriam permitir. Do outro lado de uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo, em prédio pertencente à mesma empresa da aeronave, estavam alguns dos soldados do Batalhão dos Leões, participantes das carnificinas na Gália. Trabalhando em um posto de gasolina, ao lado do prédio da companhia aérea, vários antigos soldados gauleses viram aquela gigantesca massa de metal arrebentando as cercas e muros do aeroporto, quase esmagando um táxi na avenida. A aeronave, desgovernada, deslizando na água acumulada sobre a pista mal construída, choca-se violentamente contra o posto de gasolina e o depósito de mercadorias. Tudo se torna uma fogueira pavorosa, transformando os seres humanos em fumaça e chamas, metais como alumínio em líquido incandescente, no fogaréu infernal. O barulho ensurdecedor da explosão devastadora dos tanques de combustível da aeronave tremeu todo o aeroporto. Os espíritos de Pedrinho e Roberto, aterrorizados diante da cena dantesca, percebem as carnes em combustão. Aturdidos pela violência do processo da morte física, o pensamento de ambos voa no tempo há mais de 2000 anos atrás, até a Gália Cisalpina, onde o seu batalhão ateava fogo às vilas, pessoas e cidades. Na cabine dos passageiros, o desespero e a dor tomam conta de todos os espíritos. Conhecendo os graves defeitos que ainda assolam a humanidade terrena, a providência divina jamais se deixa tomar pela surpresa. A justiça de Deus, que se alia à bondade, já tinha a postos uma falange de espíritos iluminados para atender a tragédia antevista. Eram espíritos notáveis, que tinham sob responsabilidade o cuidado da maior megalópole do hemisfério sul, a cuja tarefa se iniciara praticamente com a fundação da cidade de São Paulo. Eram parentes daquelas que encontravam a morte física de maneira tão violenta que para ali ocorreram com o intuito de atender aos familiares queridos. Eram antigos médicos e enfermeiros terrenos, sob a liderança de Bezerra de Menezes, o abnegado médico dos pobres, que no espaço continuavam a aliviar as dores humanas e que haviam sido convocados para auxiliar naquele momento de aflição indescritível. Percebe-se o risco com o aterro da pista. Alguns espíritos auxiliares ali se abrigam para inspirar passageiros e funcionários do aeroporto, a fim de que se afastassem da cabeceira da pista, que desabaria poucos dias depois da chuva. Os bombeiros recebem a inspiração daqueles espíritos bondosos e o resgate prossegue. Os corpos materiais são todos destruídos, queimados, mas os espíritos, a parte indestrutível da eterna do ser, são amparados pelo amor. O desespero se acalma. A justiça e a bondade de Deus miam pela voz do padre Anchieta, no fundador da cidade de São Paulo. Atordoados ainda pela tragédia ocorrida, aqueles espíritos ouvem a fala compassiva e meiga do apóstolo do Brasil. Companheiros da dor urbana, com amor e respeito eu vos falo. A fé no poder de Deus é, neste momento difícil, nossa principal aliada. Malgrado as chamas estejam a consumir metais e corpos, nosso espírito glorioso emerge imortal, demonstrando a veracidade das promessas divinas de vida eterna. Podemos repetir, como testemunhas que somos, a célebre frase do apóstolo dos gentios, que se inspirou a dar o nome a esta cidade. Morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Este, apesar de doloroso, é um instante abençoado de libertação de consciências aprisionadas a erros de muitos séculos. O antigo fariseu Saulo de Tarso, como todos nós, em eras passadas, também destruiu, trucidou, sofreu e chorou, colhendo frutos da sua semeadura. Trucidou, foi trucidado, humilhou, foi humilhado, fez sofrer, sofreu dores acerbas.
Ontem vocês queimaram seres humanos. Hoje vêm seus corpos queimados. Não importa o tempo para a reconciliação com a própria consciência. O perdão da justiça divina consiste apenas em dar oportunidade ao pecador de reparar seus erros perante o semelhante que feriu. A bondade de Deus se expressa ensinando a sermos bons enquanto resgatamos nossos erros ante aquelas a quem lesamos. A Suprema Justiça oferece duas fórmulas para conseguirmos o progresso: o trabalho em favor de nossos irmãos ou o sofrimento atroz. A escolha é nossa, apenas nossa. Ou seja, não é necessário que a gente pereça pela mesma dor que a gente fez no próximo. Se você trabalhar no bem, se nós trabalharmos no bem, poderemos ter abrandada as nossas culpas. Não é verdade? Seguindo, tenham coragem e fé. Se erraram, trabalhem, reconciliem-se com a lei divina. A redenção virá após saldarmos todas as dívidas perante a Suprema Justiça. Não permitam, porém, que seus corações se encham de rancor buscando os responsáveis por essa tragédia que lhes traz tanto sofrimento. Eles também acertarão suas contas diante da justiça soberana. Percebam este trânsito como dolorosa quitação de antiga dívida e ansiada libertação dos seus espíritos para novos investimentos na felicidade futura. Conforme Anchieta falava, uma luz imensa e suave acendeu-se no aeroporto de São Paulo e continuou clareando a noite de amargura e de redenção espiritual. No meio daquele mar de sofrimento e de grandeza, pela presença de espíritos elevados, o trabalho de resgate prossegue. Confusa e ainda sem compreender a extensão daqueles acontecimentos, uma professora, que nas galhas fora algoz de prisioneiros, às vezes queimando-os, percebe ao seu lado delicadas mãos de enfermeiras, que imediatamente lhe tranquilizam a mente e anestesiam o sofrimento. Ouve suave voz lhe dizer: a nobreza que você dedicou à sua missão de ensinar salvou-a de 12 atrozes. Não chore mais. Olhe a beleza da vida espiritual que se espraia no universo, imortal e infinita. Não olhe para trás. Cada um dos que ardem em chamas também estão amparados pela bondade e da justiça divina. As dores agressivas, o fogo do sofrimento, as labaredas do desespero fazem a purificação que transforma o ouro impuro em metal precioso. A dor purifica a alma, livrando-a das suas imperfeições. Olhe para o alto, minha filha. As lições de grandeza moral que você distribuiu aos jovens te protegem do fogo de provações maiores e te conduzem ao cenário de amor pintado nos céus de suas consciências pela bondade de Jesus. Atraídos pelos seus méritos espirituais, achegaram-se a ela os avós, sorrindo junto a alguns familiares desencarnados e saudaram-no em espanhol, recepcionando-a felizes. Você terminou seu trabalho na terra. Descanse agora. Você ficará conosco junto às pequeninas. Viram só? Esse espírito não sofreu as dores do fogo. Ele foi protegido. O seu corpo pereceu nas chamas, mas ela não sentiu nada. O avô, de aspecto nobre, cavalheiro elegante, mostrando profundo amor nos olhos, aconchegou-a com carinho nos braços junto ao peito. Ela chorava de felicidade, vendo aquelas cenas divinas, sem saber por quê. Lembranças do Rio Grande do Sul, nos tempos da juventude, afloraram-lhe a mente. Também se lembrou da faculdade onde foi digna professora. O pranto de alegria inundou-lhe o coração, quando viu ao seu lado um moço acompanhando-a. A justiça divina é severa, mas tempera a dor com amor junto às lições da vida eterna para o progresso da alma humana. Uma das enfermeiras, que buscava auxiliar os recém-libertos da carne, ensinou-a: filha, olhe para diante. Nova aurora se descortina diante da tua consciência. A avózinha fica abraçada a ela como nas pinturas que retratam os anjos nos céus. Na noite em que se avizinhava, a brisa fria de São Paulo acariciava-lhe o rosto, enquanto seus olhos úmidos de amor fitavam cenas queridas ao seu coração. Suas feições se iluminaram
quando reconheceu o moço ao lado. Era seu filho, desencarnado também vítima de um incêndio durante um acidente automobilístico. O moço sorria, abraçando-a e chorava de alegria. Mamãe querida, quanta saudade! Agora estaremos unidos. Já pagamos as dívidas que fizemos junto ao passado remoto. Olha o vovô e a vovó chamando-nos para nos juntarmos para sempre num grupo familiar. O amor faz nosso reencontro. Disseram-me, mamãe, que você foi vitoriosa na linda missão de ensinar. Por isso, poderemos ficar juntos. Ela, dominando os sentimentos, responde, espera, filho. Mesmo naquele turbilhão de emoções, protegida pelas benfeitoras espirituais, ela volta ao foco do incêndio entre os metais retorcidos da aeronave. Daí a minutos, coberta por um halo de luz que o amor materno criava ao seu redor, ela saiu do meio das chamas, segurando pelas mãos duas meninas, que antes desesperadas, agora quase sorriam felizes, agarradas às mãos da avó. O filho, ao ver as três juntas, ajoelhou-se na pista chorando. Obrigado, meu Deus, esse é um reencontro de profundo amor. Todos os familiares se deram as mãos e partiram, deixando o palco das lutas e sofrimentos redentores para buscar o hospital da cidade espiritual próxima. Lá embaixo, o incêndio queimava os corpos, no alto, os espíritos libertos sorriam, enquanto a chuva fria e fina parecia beijar-lhes as faces, dando-lhes as boas-vindas ao mundo espiritual. Os experientes comandantes Pedrinho e Roberto também recebiam grande dose de amor dos espíritos socorristas. Porém, dentro da cabine em chamas, o fogo das emoções em desalinho provocava gritos, gemidos, estertores, enquanto um ruído terrível, o incêndio ia devorando a aeronave, derrubando o edifício das cargas e encomendas. As horas se passaram. As chamas crepitavam, transformando o avião em um monte de ferros retorcidos e corpos em carvão. O fogo ainda teimava em deixar o seu sinal tétrico naquele cenário de dor. Meus amigos, este capítulo ensina muita coisa. É preciso que se leia parágrafo a parágrafo, perceber as diversas variantes em cada caso. Nem todos os 200 passageiros tiveram o mesmo amparo que esses que aqui foram descritos. Entendem? Porque cada história é uma história. Nem todos nós aproveitamos as oportunidades de sermos bons, de ajudarmos aqueles que encontramos. Que nos sirva de lição esses exemplos, que possamos aproveitar cada momento em que pudermos ajudar as pessoas ao nosso redor. Ficamos por aqui, depois de um capítulo tão emocionante. Aguardo a todos nos capítulos finais.